Eu queria falar hoje de um assunto eu achei muito interessante, acho muito interessante, que ontem teve um anúncio que faz a gente pensar, ter uma bela discussão. Foi na Bahia, uma montadora chinesa, que é uma grande montadora chinesa, ela tem 4 dos 10 carros elétricos mais vendidos no mundo, chamada BYD, que são as iniciais de Construa Seus Sonhos. Débora Alfano, professora de inglês, Build Your Dreams, BYD, BYD. E essa montadora chinesa fez um evento grande em Salvador para anunciar que vai produzir carro elétrico lá no estado, carro elétrico no Brasil, vai fabricar também chassi de ônibus e caminhão elétrico, e, enfim. E quando a gente discute carro elétrico, a gente não está debatendo só um jeito de, vamos dizer assim, encher o tanque, né? De fazer o carro andar. A gente está discutindo emissão de poluente, a gente está discutindo CO2, a gente está discutindo meio ambiente, a gente está discutindo descarbonização, um debate atual. Só que esse debate, ele tem sido travado com muita paixão, muito cartaz de rua, muita manifestação e pouca planilha Excel, pouca conta. A gente ouve muito ambientalista, e tem que ouvir, porque eles têm que participar, e ouve pouco engenheiro, que a gente tem que ouvir, porque eles também têm que participar do debate, e a gente tem que fazer conta. Porque não tem mágica, não tem milagre. Vamos limpar o ar, não dá, não é assim que funciona. Tem conta. E as contas mais comuns, que são as mais divulgadas, que acabam levando a gente a procurar o carro elétrico, mede o consumo de CO2 por quilômetro rodado partindo do tanque cheio, da bateria cheia do tanque cheio. Eles chamam isso do tanque à roda. E para rodar com o carro elétrico, você não tem emissão, não tem CO2. E o carro a combustão emite. Então, óbvio que quando você olha tanque cheio contra tanque cheio, você vai de elétrico. Agora, você tem uma outra conta que eles fazem, que chamam do poço à roda, que é quanto de emissão você está envolvido no uso do carro considerando a origem do combustível. Aí a conta varia conforme o país. Então, por exemplo, na Europa, onde a energia elétrica vem muito de combustível fóssil, a eletricidade dos carros é mais suja do que a eletricidade de um país com energia mais limpa, como é o caso do Brasil. Então, rodar com carro elétrico na Europa significa ter abastecido, entre aspas, com uma energia elétrica que veio da produção, foi tirada de carbono, de fóssil. Então você tem um custo naquela eletricidade que houve uma emissão pesada. Depois que encheu a bateria, aí você fica com a percepção, aquela que eu falei, do tanque à roda. Mas a conta vai mudando. E a gente tem que fazer uma conta que é a conta justa, que é do berço ao túmulo. Do início do processo de fabricação do carro ao descarte final. E são 5 etapas envolvidas nesse processo. Você tem o processo de fabricação do carro, processo de fabricação dos componentes do carro. Essa é uma etapa. Você tem que fazer o carro. Aí você tem as emissões ligadas à fabricação do combustível, que é essa que a gente falou também. Aí você tem as emissões ligadas ao uso do carro, falamos delas. Você tem as emissões ligadas à manutenção do carro. E também, depois, a reciclagem do carro, ao descarte do carro. E dessas 5 etapas, o carro elétrico emite menos poluentes no uso do carro. Porque ele não emite. Mas olha só, para você fabricar o carro, quando você olha a fabricação de processo do carro, ele emite poluente. A geladeira, quando você vai fabricar, emite, o fogão emite, o gado emite, o pão emite, o carro também. É um processo que emite muito mais poluente do que o carro a combustão. Olha que loucura. 3 vezes mais poluente. Por quê? Porque o carro elétrico leva muito alumínio no chassi, porque tem que ser mais leve. E ele tem que ser mais leve porque tem as baterias que são pesadas. E o alumínio gasta muita água para ser fabricado. As baterias também não são amiguinhas da Amazônia. Elas são um desafio ambiental. Elas, da mineração
do lítio, processamento, transporte, a fabricação, emite demais. Para a gente ter uma ideia, olha esse número. Para fabricar uma bateria, você precisa de 26 mil litros de água, usando lítio, né, como referência. Você precisa movimentar 225 toneladas de terra para tirar o minério. Você vai movimentar, no caso do carro, 350 quilos de estrutura de alumínio. É o que faz o processo de fabricação do veículo emitir mais poluente. Essa conta tem que entrar, senão o carro fica fofinho. Então, mais água, mais movimentação de terra, tudo isso tem emissão. É um desafio ambiental. Aí, você tá lá com o seu carro elétrico, rodando com ele, sem gerar emissão enquanto roda, aí a bateria, puf, tem que ser trocada. 120 mil quilômetros tem que trocar as baterias. Então, alguém tem que fazer nova bateria. A bateria precisa ser reciclada também, mas você tem a nova bateria. A velha bateria vai usar para outras coisas, no break, mas depois tem que ser descartada. Aí você tem que usar essa nova bateria. E essa nova bateria gerou emissão pra caramba. E você tem que colocar nova bateria no carro. Senão o carro não anda. Então, isso é poluente. Por causa disso, quando a gente começa a olhar o processo de fabricação, manutenção, ele emite mais do que o carro a gasolina nessa etapa, fabricação e manutenção, e do que o carro a álcool, não tem termo de comparação. E a gente não enxerga essas fases, porque a gente só vê o carro rodando limpinho, e aí ele roda limpinho mesmo. A gente precisa olhar esses dados todos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o carro elétrico é ruim? Não, o carro elétrico não é ruim, ele é bom, mas não tem milagre. E no caso, por exemplo, de algo que a gente tem aqui no Brasil, que é o etanol, a conta é muito favorável ao etanol. Os engenheiros calculam. Os mais apaixonados ficam até chocados quando escutam. Falam, peraí, como assim? É mais correto ambientalmente, é mais econômico para o meio ambiente, tem menos emissão de poluente você ter um carro a etanol do que um carro elétrico? Sim, você pega o carro elétrico rodando na Europa e um carro etanol rodando no Brasil, o nosso emite muito menos. O híbrido, com elétrico e etanol, porque daí você vai ter pouco uso de bateria, e com o etanol, aí ele é gabarito. Aí é gabarito. Dizem os estudiosos sobre o assunto que se na Europa você tivesse etanol, não ia existir carro elétrico. Para eles é uma necessidade. Para nós a gente tem o etanol, que é uma solução nacional. Aí você pega biometano, etanol, biodiesel, hidrogênio verde, uma série de alternativas que no Brasil a gente tem, e nós estamos de namorico com o carro elétrico, olhando como um fetiche. Aí é que não pode acontecer. É bacana? É bacana. Agora, resolve todos os problemas do meio ambiente? Não é verdade. Não é verdade. Agora vamos fazer uma conta, vamos imaginar que, por hipótese, a gente resolvesse trocar toda a frota nacional de diesel, álcool, né, etanol, gasolina por elétrico. Vai ficar tudo elétrico. Agora, acabou, tudo elétrico. O Brasil vai entrar na coisa do carro elétrico. É bacana. Vamos fazer. Em cada tanque de cada carro, em cada tanque de cada ônibus, em cada tanque de cada caminhão, você tem uma reserva de combustível. Se você somar toda essa reserva de combustível que vai ser eliminada, você tem que encher de eletricidade para essa tropa toda. Sabe quanto você tem que fazer de energia a mais? Porque essa energia o Brasil não usa como energia elétrica. Porque nós estamos usando diesel, estamos usando gasolina, estamos usando gás, estamos usando etanol. Então, a produção de energia elétrica do Brasil não leva em conta a necessidade de encher os tanques dos veículos. Mas vamos lá, nós vamos ter que encher o tanque dos veículos, porque nós vamos ficar tudo elétrico. A gente teria que fazer pelo menos 7 usinas hidrelétricas do tipo Itaipu para poder alimentar a frota de combustível, a frota de automóveis que vai deixar de rodar com combustível fóssil ou etanol até. Impossível. Imagina o impacto ambiental de produzir 7 usinas Itaipu, que não entra na conta do custo do carro elétrico.
Não entra na conta do custo do carro elétrico a quantidade de energia elétrica que você tem que produzir. Isso parece que entra na conta do Brasil, não entra na conta da indústria, mas não entra na conta do carro elétrico. Como assim? É a indústria do carro elétrico, é a indústria do caminhão, do ônibus elétrico. Não pode botar na conta da indústria de uma forma geral. Do contrário, fica tudo muito roubar no jogo. É roubar no jogo. Então, se você tem 3 vezes mais emissão no processo de fabricação, e tem. Se você tem 6 vezes mais emissão na fase de manutenção, e você tem o dobro de custo na fase de descarte, opa, vamos fazer a conta direito? Quanto tempo ele tem que rodar para compensar? Porque é a única fase em que ele realmente não emite nada, zero de emissão. Na verdade, o combustível do Brasil, que é um combustível nacional, o etanol, é uma coisa fundamental. E mais, a gente tem uma coisa que é um patrimônio brasileiro e que a gente não pode bobear, que é o quê? É o agro. É o agro. Então a gente tem oportunidades incríveis. Por exemplo, a gente tem processos em que a gente pode fazer o uso do metano. Hoje a gente consegue reaproveitar muita coisa e com isso é o uso racional dos recursos que hoje estão gerando desperdício. É possível diminuir o consumo de metano hoje. Isso você olhar o desperdício que a gente tem de alimentos, de carne, de laticínio, de fruta, de legume, tudo. E dá para a gente fazer uma redução, o que é importante. Então, eu estou trazendo esse assunto, obviamente eu não estou demonizando o anúncio, que bom, emprego, estão falando em 1.000 empregos na fase inicial, essa fábrica nova está falando, na verdade são 3 fábricas, vamos fazer até 5.000 empregos, bacana, legal. Agora, é um carro caríssimo, não é um carro acessível, é um carro caríssimo, e tem outros custos ambientais. Se a questão ambiental entra em discussão, e é para isso que a gente discute o carro elétrico, é a questão ambiental, porque do contrário é só custo. Se for custo, o carro a combustível, a combustão vai ganhar sempre, por causa das baterias, de custo. E se colocar do ponto de vista ambiental, não dá para imaginar que o carro elétrico está dando um pau, não. É só porque numa das etapas ele bomba, mas em outras etapas ele não bomba. Então, do berço ao túmulo, a gente tem que olhar que é a maneira de enxergar esse produto novo que está sendo discutido, etc. Tem tabelas mostrando, quadros mostrando quais são as melhores combinações. E essas tabelas, esses quadros, eles mostram que quando você chega na combinação etanol híbrido, etanol eletricidade, você chega na melhor solução. Etanol no meio. É a melhor solução. E os rankings, os estudos por emissão mostram que o etanol brasileiro, o carro rodado com etanol no Brasil, ele emite menos, olhando tudo, do que o carro elétrico rodando na Europa hoje. O que é incrível a gente saber disso. E temos que saber disso, temos que pensar nisso. Senão a gente fica sendo generoso com o carro elétrico e demonizando o carro a etanol, que é uma coisa incrível no Brasil. É um fenômeno. É muito interessante a gente saber disso. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, e se tratando de um assunto como esse, talvez eu não sei nem se você tinha se dado conta disso, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.